Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos. Quero convidar a todos para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 25. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Este é o texto da nossa mensagem. Vamos fazer uma oração, irmãos? Pai Santo e Eterno, que a Tua bendita graça e paz esteja sobre a nossa vida. Pai Santo, está aqui a Tua palavra e pedimos a Ti, pela Tua bondade, graça e misericórdia, que o Senhor fale aos nossos corações, confirme a Tua palavra. Assim, Senhor Jesus, nós oramos na autoridade do Teu santo nome e agradecemos. Amém. O tema da nossa mensagem para hoje é a essência do Natal para os cristãos. Certamente, quando chega ao final do ano e ao sair pelas ruas, ao caminhar pelas ruas, e a gente começa a reparar que algumas casas estão com alguns enfeites, com algumas luzes. Aí então você caminha mais um pouco pela cidade e você vê que as praças, as avenidas da cidade começam a ter algumas características, os brilhos, né, das luzes. Qual que é a conclusão que nós chegamos? O Natal está chegando. O dia do Natal está chegando. Com isso, o que acontece? Aquele sentimento, né, do final do ano, de preparação para várias coisas que acontecem nesta data, então começa a tomar conta dos corações das pessoas. É interessante que quando nós analisamos esse período natalino, nós percebemos perfeitamente que o Natal, ele tem sido definido de várias maneiras, de várias formas. E quando você vai fazer uma pesquisa, você vai procurar uma definição para o Natal, segundo o que a cultura nos permite, segundo o que as pessoas estão habituadas, estão acostumadas a compreender, a desenvolver tudo o que acontece nesses dias, nós vemos então que várias sugestões para definir o que é o Natal, a essência do Natal, são oferecidas. E eu separei aqui algumas delas para que nós pudéssemos entender então como que as pessoas entendem o que está relacionado com o Natal. Bom, primeiro, a magia do Natal reside na alegria de dar e não apenas receber. No Natal vamos reunir a família e os amigos para celebrar os laços que nos unem.
Então essa é uma definição. Quando a pessoa pensa em Natal, o que vem na mente dela? Fortalecer o que? Os laços, né? Os laços entre os amigos, os laços entre a família, entre os parentes. É o tempo de visitar aqueles que você não viu durante algum tempo. E assim, então, o Natal, esse período, ele ganha essa definição, ele ganha essa ênfase. O que está sendo destacado aqui? Os laços de amizades, né? Os afetos. Segundo, o Natal nos lembra que o maior presente que podemos receber é o amor e a amizade uns com os outros. Falava ontem lá na congregação do Jardim à noite, né? Que como que as pessoas nos dias de Natal ficam solidárias. Parece que as pessoas elas dedicam-se mais aos atos de afeição, de amor para com o próximo, exatamente neste período. Não que durante o ano alguém não tenha essa prática, mas fica mais evidente no mês de dezembro, próximo aos dias de Natal, né? Então, o que acontece? As pessoas colocam mais ênfase na questão do amar, de abraçar o próximo, de ver o que ele está precisando, qual a sua urgência, qual a sua necessidade. Nós vemos que nesses dias a solidariedade é o verdadeiro espírito do Natal, pois compartilhamos com aqueles que têm menos. O Natal nos lembra que a bondade e a compaixão são valores universais. Mais uma vez aqui, deixando bem claro que para um grande número de pessoas, a essência do Natal está vinculado a isso. A solidariedade, a bondade, a estender a mão para o próximo. Isto é o espírito do Natal. Por último, no Natal celebramos a promessa de um começo, de um novo começo e a chance de sermos melhores. Quantas pessoas não estão fazendo as suas avaliações de como foi o ano? E ela já fazendo a sua programação com vistas para a virada do final do ano e assim então começar o próximo ano com a seguinte expectativa: o que eu não consegui em 2023, conseguirei em 2024. Aquilo que ainda ficou pendente em 2023, eu vou lutar para que seja concretizado em 2024. Então nós vemos que mais uma definição traz para nós, revela para nós que as pessoas, ela tem um foco, ela tem uma ênfase que acaba se distanciando da verdadeira essência do Natal, segundo a palavra de Deus nos ensina. E é isso que eu quero compartilhar com vocês aqui nesta noite. É óbvio que nesses dias não é pecado nos encontrarmos com nossos familiares. Não é pecado nós termos esse sentimento, viver essas expectativas, de maneira alguma. Mas o que nós precisamos lembrar é que a essência do Natal para o crente, ela está vinculada com o quê? Com o nascimento de uma pessoa que confirmaria a restauração de homens e mulheres que estavam caídos em pecado. Esta é a ênfase, é a essência do Natal. Conversava ontem, brincava, né? Conversando durante a minha pregação, e eu lancei um desafio para as pessoas. Falei, olha, no dia 24, vá de casa em casa, ou nos vizinhos, ou nas pessoas que você conhece, e pergunte para ele o que eles estão comemorando. Pergunte para ele qual que é o motivo daquela reunião. Poucos lembrarão que este dia é voltado para quê? Para analisarmos, para colocarmos os nossos olhos no nascimento da pessoa mais importante que viveu nesta terra, o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante que Mateus, ele traz algumas informações para nós no seu evangelho, tratando a respeito da pessoa de Jesus. E quando nós falamos que Jesus, ele é uma pessoa que veio para este mundo para restaurar a vida de homens que estavam caídos em pecado, e assim então confirmar a promessa do Pai, nós vemos que Mateus, ele tem todo o cuidado no seu evangelho, ao escrever o seu evangelho, em trazer para nós essas informações. Lembre-se que Mateus, ele escreve para os judeus, e ele traz uma característica muito importante. Qual que é?
mostrar para os judeus tinham a expectativa da chegada do Messias, da chegada de um rei, e o que ele faz então? Ele começa o seu evangelho, escrevendo o seu evangelho, falando do quê? Da genealogia de Jesus Cristo. E o que isso é, e por que é importante para nós analisarmos esses versículos? Porque aqui nós vemos o plano de Deus sendo apresentado logo no início do evangelho. Aquilo que Deus estava preparando, estava concluindo, concretizando a partir da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o que Mateus escreveu no capítulo 1, no versículo 1 até o 5? Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou a Tamar e a Perez e a Zerá. Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão, Salmão gerou a Raabe e a Boaz, gerou de Raabe a Boaz. Este de Rute gerou a Obed e Obed a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão. Um detalhe aqui, o que Mateus está mostrando? Que Jesus, aquele que haveria de nascer, o Filho de Deus, ele era o quê? Aquele que receberia a promessa de herdar o trono, conforme prometido no Antigo Testamento, conforme prometido lá nas profecias do Antigo Testamento. E o que nos chama a atenção? É que essa promessa, este plano de governo, estava vinculado somente para os judeus, somente para o povo de Israel, somente para a nação de Israel? Não. Por que eu fiz questão de ler aqui na genealogia? Porque aqui aparece uma pessoa que não tem vínculo judaico. Essa pessoa, na sua natureza, ela não pertencia à natureza judaica. Era uma pessoa gentia. De quem nós estamos falando aqui? De Rute, a Moabita. Mateus coloca essa mulher na genealogia de Jesus, mostrando que a salvação alcançaria tanto judeus como gentios. A salvação não seria reservada para um grupo de pessoas somente, isto é, só para o povo judeu, somente as promessas para o povo de Israel. Não. O plano de Deus envolve todas as nações do mundo. E ali então Deus, ele trabalha através de Jesus Cristo para que um povo fosse escolhido para que então vivesse para ele e para servir a ele eternamente. O que nós entendemos com isso então, meus irmãos? Que a história de Jesus se identifica com a história de pecadores. Ele veio do céu para identificar-se com uma raça caída. Não tinha pecado, era perfeito, divino, e veio para nos salvar. E para nos salvar, tornou-se homem, nascido de mulher, da linhagem de Davi e de Abraão, como nós lemos aqui na genealogia, escrita por Mateus. Cristo viveu entre os homens e foi amigo de pecadores e publicanos, morrendo por eles e por todos nós. Glória a Deus por isso. É por isso que eu e você estamos aqui hoje, reunidos, adorando a este Jesus. E então, a essência do Natal para nós deve ser o quê? Adorar o Filho do Deus Altíssimo, adorar ao Senhor Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E isto Mateus apresenta para nós aqui no início do seu evangelho. E ele começa então trazendo mais alguns detalhes sobre o nascimento de Jesus. E nós lemos aqui no versículo 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Irmãos, entendemos perfeitamente que a palavra aqui, desposada, indica que José era praticamente o esposo de Maria, mas ainda não viviam juntos. Eles tinham um compromisso firmado. Eles tinham todas as coisas já arranjadas, arrumadas, conforme a cultura da época, mas eles ainda não tinham relações. Era uma questão de tempo para que então eles confirmassem o ato cerimonial. E o que nós vemos aqui? Irmãos,
Que desafio para José quando recebe a notícia de que a sua noiva ela estava grávida. Que choque para ele. Coloque-se no lugar de José, como que ele ficou pensativo, qual foi a reação dele, quantas coisas se passaram pela cabeça daquele homem. Porque foi nesse período, nesse tempo de preparação para que enfim então os dois morassem junto, é que Maria ficou grávida por obra do Espírito Santo de Deus. E o que nós lemos aqui no versículo 19? Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Ora, o que José estava tentando fazer aqui? Essa atitude dele mostra o quanto que ele amava Maria. Mostra o quanto que ele amava Maria. Ele não queria infamar, ele não queria que ela sofresse nenhum escândalo. Jamais ele queria que isto acontecesse com ela. Ele não desejava desconfiar de Maria, a quem amava tanto. Não tinha intenção de que também outras pessoas desconfiassem dela, de que houve ali um ato de adultério. Certamente houve ali a preocupação de José por causa da lei de Moisés, porque um ato de adultério, a pessoa seria punida com um apedrejamento. Então, fatalmente, essa pessoa seria eliminada do meio do povo de Deus, para que o pecado saísse do meio do povo de Deus. E a lei de Moisés, ela era específica. Ela dizia que quando uma mulher fosse infiel, deveria ser morta. Isso aí está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 14, Levítico capítulo 20, versículo 10. E segundo a cultura da época, José ele tinha duas avenidas que se abriam diante dele. Isso é, ele tinha duas decisões a tomar. Primeiro, estabelecer uma demanda judicial contra Maria. Ele poderia muito bem fazer isso. Ou entregar-lhe uma carta de divórcio, despedindo-a silenciosamente. Olha o que José poderia fazer. Então vamos lá, irmãos. Será que ele estava pensando em tudo isso? Olha quantas coisas poderia estar se passando pela cabeça desse homem. Mas e daí o que Mateus revela para nós? Versículo 20. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Quando nós estamos diante de uma situação difícil, nós ficamos perplexos, correto? Quando nós estamos diante de uma situação complicada, nós ficamos pensativos. Parece que é aquele momento que falta o chão para nós. Parece que você está no meio de uma tempestade e você não consegue ver solução de lado nenhum. Você não consegue ver, centralizar os seus pensamentos para tomar uma decisão correta. E aqui nós vemos a graça e a bondade de Deus quando analisa a situação do teu servo, do teu filho, e então manda um anjo para ir levar essa informação para ele, para que então José pudesse entender que tudo aquilo estava acontecendo segundo o plano e o propósito do Senhor. E o que o anjo diz para ele? Ela dará à luz a um filho e porás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Que profeta que disse isso? Que profeta que disse isso, irmãos? Isaías, capítulo 7, versículo 14, não é? Estamos aí há centenas de séculos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, e é impressionante, irmãos, como que a palavra de Deus ela é precisa, como que a palavra de Deus ela é certa, ela não cai por terra. Quantas profecias nós temos no Antigo Testamento falando a respeito da primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vemos que todas estas profecias se cumpriram. Ora, quando nós lemos lá em Mateus capítulo 2, afirmando que Jesus nasceu em Belém da Judéia,
Quem falou isso lá no Antigo Testamento? Miqueias, o profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que se considera pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá aquele que será Senhor em Israel. Ora, a palavra de Deus se cumpriu, e aqui nós vemos, mais uma vez, a palavra do Senhor, que desde o Antigo Testamento, todos os seus propósitos, todos os seus planos, os seus desígnios, a sua vontade, vinha se cumprindo de tempo em tempo, dia após dia. E aqui então nós vemos que a profecia dada pelo profeta, então, ela estava se cumprindo naquele momento. E o que acontece? Que agora então José, ele fica na expectativa, agora com o coração mais calmo. Ele estava agora compreendendo tudo aquilo que estava acontecendo, e então agora ele ficaria mais tranquilo para compreender e deixar que o plano de Deus, a vontade de Deus se cumprisse através da vida de Maria. E nós vemos que no versículo 24, quando José ele é despertado do sono, e ele fez tudo aquilo que o anjo ordenou para ele, e ele não temeu em receber a tua mulher, a tua esposa. E o que nos chama a atenção, queridos, é que diante de todo este contexto, de toda essa situação, ele sendo um homem temente ao Senhor, ele sendo um homem que procurava agradar ao Senhor, ele entendeu que era preciso então obedecer. Ele permanece com Maria, não conheceu ela até que o menino nasceu, até que ela, sua esposa, desse à luz a um filho. E assim então, nesse ato milagroso de Deus, a palavra do Senhor viesse a ser confirmada, e assim então os planos de Deus sendo cumpridos de tempo em tempo, dias após dias. Irmãos, o que nós aprendemos com essa lição? O que nós aplicamos para a nossa vida com tudo isso aqui, com toda essa história apresentada por Mateus? Irmãos, vamos lá. Qual é a essência ou sentido do Natal para os cristãos? Na introdução nós trazemos aqui algumas definições que é comum aí no mundo secular, que é comum entre as pessoas. No entanto, já percebemos que todas elas se distanciam um pouco do verdadeiro propósito segundo a palavra do Senhor. Então, o que nós, como cristãos e servos do Senhor, o que nós precisamos entender? Vamos lá, primeiro, qual que é a essência do Natal para nós? A celebração de Natal tem um sentido para o cristão quando ele entende o propósito do nascimento de Cristo. O apóstolo Paulo nos ajuda a compreender isso. Você que está com a sua Bíblia, abra ela em Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Irmãos, olha a informação que o apóstolo Paulo traz para nós em concordância com aquilo que Mateus escreveu no seu evangelho, que o nosso Senhor Jesus, ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido como figura humana. Isso aqui já traz para nós um direcionamento sobre qual é o sentido do Natal para nós. Celebramos o Natal porque Cristo renunciou ao livre exercício da sua autoridade. Quando eu e você estamos envolvidos por esses sentimentos, por este momento aqui em que nós estamos
comemorando o nascimento do nosso Senhor, o que é preciso ser analisado por nós? Não somente aquele menino que estava lá numa manjedoura, não somente aquela cena, né, dos pastores chegando lá para conhecer o menino, não somente daquela cena dos magos chegando depois para entregar os seus presentes e ficar limitado a isso. Deve ser algo mais profundo da nossa parte entendermos que o nascimento de Jesus mostra para nós que ele renunciou o exercício da sua autoridade. E como que ele fez isso? Ele tornou-se servo. Como que ele fez isso? Embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele mesmo disse: não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Então, quando eu e você estamos refletindo sobre o Natal, o que é preciso estar na nossa mente? A partir do momento que o meu Senhor Jesus nasceu, ele estava renunciando uma série de coisas. E aqui a palavra de Deus nos mostra que ele renuncia à sua própria autoridade. A partir daquele momento, ele estava agora vivendo em obediência à vontade do Pai. Ele estava renunciando tudo isso. Mas foi só isso que Jesus renunciou? Não. Celebramos o Natal porque Cristo renunciou à glória celestial voluntariamente. Ele desceu a este reino de miséria a fim de armar a sua tenda por um pouco de tempo com os pecadores. Como que foi o nascimento de Jesus? Nasceu num palácio? Ele nasceu rodeado de pessoas da elite, os mais importantes? Não. Jesus não estava no momento do seu nascimento, ele não tinha nem um lugar próprio, uma casa própria, para que então Maria tivesse condições próprias, favoráveis para o nascimento dele. Olha quanta coisa que Jesus renunciou. Então, irmãos, seria uma negligência da nossa parte olharmos para o Natal somente como aquele bebezinho lindo, imaginando ele lá no colo da mãe e ficar limitado somente a isso. Não, nós precisamos refletir que o Senhor deixou um céu de glória, ele deixou a sua autoridade, ele deixou tudo isso para atender a vontade do Pai, e ele fez isso voluntariamente, com um propósito, para que eu e você tivéssemos vida, e vida com abundância, livres das garras de Satanás, das armadilhas de Satanás. Ele que até então recebia a adoração, voluntariamente desceu a este mundo, onde foi desprezado e o mais rejeitado pelos homens. Irmãos, como que a palavra de Deus nos mostra, nos revela o jeito que os serafins, eles adoram ao Senhor. Com duas asas voam, com duas asas cobrem os pés, e com duas asas cobrem o rosto, não é? Tamanha a glória do nosso Senhor. E o Senhor Jesus Cristo, ele era adorado por esses seres, antes do seu nascimento. O Senhor Jesus Cristo era adorado pelos anjos, antes do seu nascimento. O Senhor Jesus Cristo era adorado em todo lugar, nas regiões celestiais, antes dele deixar o céu de glória, a presença do Pai, até então que chega o momento dele vir a esta terra, e isto é um ato de humilhação do nosso Senhor. O nascimento de Jesus não foi um ato simples, mostra um ato de humilhação, porque o Deus encarnado agora ele vive entre homens pecadores, entre homens contaminados. O Deus encarnado agora ele vive sendo questionado por homens caídos, sendo questionado por homens pecadores. É por isso que a essência do Natal para mim ela é diferente daquele que não conhece a Cristo. É por isso que a essência do Natal é diferente para você, verdadeiro servo de Deus. Não passe hoje e amanhã sem refletir sobre tudo isso que Jesus fez por mim e por você.
O Natal faz sentido para o cristão, porque ele entende que Cristo, por um tempo, renunciou às suas riquezas. Olha o que o apóstolo Paulo diz: sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por sua pobreza se tornassem ricos. Olha o que Jesus fez. Olha o que o apóstolo Paulo está mostrando para nós. Sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, isto é, por amor de nós, para que por sua pobreza se tornassem ricos. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Tão pobre era ele que estava sempre pedindo algo emprestado. Um lugar onde pudesse nascer. E que lugar? Uma casa onde pudesse pernoitar. Esta era a vida do nosso Senhor. Certa vez chegaram para o Senhor: olha, eu vou te seguir. E ele disse: olha, tem certeza? Porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Falando aqui da realidade terrena dele, no momento que ele vivia, o contexto que ele vivia. Tudo isso deve ser analisado para nós, deve ser analisado por nós. O Natal faz sentido para o cristão, porque ele entende que Cristo renunciou à sua própria vida, por amor a mim, por amor a você. Então, qual que é a essência do Natal para o cristão? É ele analisar que Cristo renunciou várias coisas para que eu e você então tivéssemos vida. Segundo ponto que eu quero passar aqui. Qual é a essência, sentido do Natal para o cristão? Está no versículo 21 do capítulo 1 do Evangelho de Mateus que nós lemos. O que está escrito aí? Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Bom, Mateus deixa bem claro aqui a razão da nossa adoração ao Senhor. Celebramos o nascimento de Cristo porque neste ato estava sendo concretizado o plano redentor do povo de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 6, versículo 22, versículo 23. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ah, se não fosse o nascimento de Jesus! O que seria de mim e de você? O que seria dessa humanidade caída se não fosse o nascimento de Cristo? Se não fosse esse ato de amor e bondade, onde ele renuncia todas as coisas para beneficiar a mim e a você, a beneficiar pecadores, homens caídos, que não tinham nada para oferecer a Cristo, para receber tamanha bênção. Ora, será que eu tinha alguma coisa tão excelente para que Cristo olhasse para mim e dissesse: olha, eu vou salvar ele porque vale a pena? O rapaz, ele tem uma característica fundamental, essencial. Não. Na eternidade, Deus olha para mim, Cristo olhou para mim, lá na eternidade, antes que o mundo fosse criado, ele olhou para mim e ele simplesmente me amou. Ele olhou para você e simplesmente ele te amou. Ele olhou para você, minha irmã, e simplesmente ele te amou, sem você oferecer nada de bom para ele. É por isso que a essência do Natal para nós é diferente, porque Cristo, ele olhando para nós, ele viu homens caídos, mulheres caídas, sem chance nenhuma de se levantar, mortos em seus delitos e pecados, mas ele, por sua infinita graça e bondade, ele nos escolheu, ele nos predestinou, ele nos amou, ele nos chamou e nos adotou para sermos filhos de Deus, e assim então termos uma vida abençoada na presença do nosso Senhor. Qual que é a essência do Natal para você? É tudo isso que eu estou compartilhando. É tudo isso que eu estou compartilhando com vocês. E o último ponto aqui que eu quero compartilhar. O Natal é a celebração da esperança e da redenção,
trazidas pelo nascimento do Salvador. A esperança do cristão não deve estar baseada nas coisas terrenas, mas nas celestiais. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Você não vai para o inferno por você fazer o planejamento para 2024, viu? Fica tranquilo, não é? Nossa, irmão, então eu não posso fazer planejamento nenhum? Não, filho, você pode. Você pode. Quer mudar de emprego? Vai lá e muda, se prepara. Você quer pensar lá no novo estudo? Vai lá, se programa. Nós precisamos organizar a nossa vida. Nós temos que ter esse cuidado. O que nós não podemos é criar as nossas expectativas e deixar as nossas esperanças baseadas somente nas coisas terrenas. Por quê? Porque aqui nós somos passageiros. Aqui nós somos passageiros. A nossa esperança, ela está baseada no quê? Na redenção. O nosso maior desejo, irmãos, não é permanecer aqui nesta terra da maneira como está, mas é com ansiedade o dia da redenção, o dia do nosso encontro com o Senhor. Enquanto isso, nós vivemos essa expectativa. Você pode ter a sua vida, ter o seu planejamento, buscar, trabalhar, fazer as suas economias, você pode fazer tudo isso, mas não deixe que isso tire o seu foco. Não permita que isso tire a visão do seu objetivo, porque todas essas coisas são passageiras e são terrenas. O que o Senhor Jesus, ele ensinou para nós quando ele estava ensinando os seus discípulos? Olha, por que vocês ficam preocupados com o que vão comer, o que vão vestir, as coisas que vocês vão adquirir? Olha, eu vou dar um conselho para vocês: busque o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então priorizem o reino do Senhor, priorizem buscar a caminhar comigo, priorizem ter um bom relacionamento comigo, principalmente quando nós estamos vivendo este dia, né? Um dia aí onde nós estamos iremos comemorar o nascimento do nosso Senhor, né? Eu quero encerrar esta mensagem, irmãos, com um exemplo de um homem registrado por Lucas. E este homem, foi revelado a ele pelo Espírito Santo que ele não morreria sem conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos falando aqui de Simeão, né? Olha que interessante, irmãos, o que Lucas escreve sobre ele. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, revelar-lhe o Espírito que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Glória a Deus por isso. O homem já não estava preocupado com mais nada. A expectativa dele era ver o cumprimento daquilo que o Espírito Santo tinha revelado para ele. E quando então ele vê os pais chegando com o menino Jesus e apresentando no templo, ele com alegria e gozo no coração, ele diz: Senhor, pode me recolher, despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Para mim pouco importa as coisas terrenas, as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, porque agora eu contemplei aquilo que o Senhor está fazendo através do teu Filho amado. Glória a Deus por isso. Irmãos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel, para o povo de Israel. Eu concluo aqui esta mensagem afirmando que tudo que foi citado está relacionado com a obra redentora de Cristo. E isto é a verdadeira essência do Natal para o verdadeiro cristão. É bom deixar bem claro isso, irmãos, porque infelizmente muitos cristãos, poucos, vão refletir sobre tudo isso que está relacionado com este tempo tão precioso. Mas aqui nós
ouvimos essa mensagem, a palavra do Senhor para os nossos corações, e que essa palavra possa arder no seu coração, na tua alma, e que você possa sair daqui refletindo sobre essa essência. O que é o Natal para mim? E compartilhe essa mensagem para que outras pessoas possam refletir sobre isso e então poder, de uma forma correta e racional, adorar com toda a sinceridade e zelo e paixão ao nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que merece toda a honra e toda a glória para todos sempre. Amém. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo e Eterno, nós damos graça pela Tua palavra. Ó Senhor Jesus Cristo, obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor fez por mim. Obrigado por tudo que o Senhor fez pelo meu irmão, pela minha irmã. Obrigado por tudo que o Senhor fez pela Tua igreja. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor fez pelo seu povo. Senhor, nós exaltamos o Teu nome. Obrigado, meu Deus, pela vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado, meu Deus, pelo momento que o Senhor deixa o céu de glória para habitar aqui um breve tempo, um momento aqui nesta terra, para consumar a vontade do Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não desistiu em nenhum momento, ainda que o sofrimento foi grande. O Senhor, meu Deus, nos garantiu a vida eterna, e isso é a razão, é o motivo pela qual nós estamos aqui reunidos, para celebrar e adorar o Teu nome, adorar, meu Deus, o dia em que o Senhor nasceu. Por isso nós estamos aqui agora, exaltando e glorificando o Teu nome. Ó Deus, muito obrigado por essas coisas que estão registradas na Tua palavra, e eu peço, ó Pai, que a Tua paz e a Tua bondade, o Teu amor permaneça sobre a Tua igreja, sobre todos nós, pecadores, pela Tua infinita misericórdia e bondade. Assim nós oramos e agradecemos na autoridade do Teu santo e bendito nome. Amém, Senhor Jesus. Amém.